A ideia, pessoal, que eu tinha de trabalhar com vocês na aula de ontem era fechar aquele papo de gráficos. Aqui depois eu coloquei um videozinho para vocês, que a gente vinha falando antes. Então, os gráficos do MRU, do movimento uniforme, né? Movimento uniformemente variado. E, de repente, falar mais alguma coisa aí sobre leis de Newton, suas aplicações, ou falar dos movimentos de queda livre, enfim. Mas eu vou falar um pouquinho sobre esses gráficos, então, tá? Só para a gente poder diferenciá-los, assim, bem identificar. Oi, Valentina, bem identificar os gráficos, tá? Então, eu tenho um gráfico de velocidade em função do tempo. Na nossa última aula, a gente tinha falado do gráfico da posição em função do tempo. Então, eu posso ter gráfico de velocidade em função do tempo, o movimento uniforme, apresentado de duas maneiras. De duas maneiras. O que a gente sabe a respeito da velocidade do movimento uniforme, sempre que tu vai resolver questão de gráfico, a primeira coisa que tu tens que fazer é olhar para as extremidades dos eixos, para saber do que está se tratando, tá? No movimento uniforme, que eu vou representar aqui em M1, eu sei que a velocidade é constante. Então, ela não vai mudar. Eu sei que a reta aqui vai ser horizontal. Então, ela pode ser positiva ou negativa. Só lembrando, para quem não lembra, né, que quando a velocidade é positiva, isso indica que o corpo está indo para um lado. Ô, Lorenzo, está indo para um lado. Se ela for negativa, ela está indo para o lado oposto. Então, aqui, por exemplo, o corpo pode estar indo para a direita, aqui estaria indo para a esquerda. Ou aqui para cima, aqui para baixo, ou o inverso, não tem problema. Então, aqui eu sei que eu tenho uma velocidade maior que zero, que eu tenho uma velocidade menor que zero, mas em ambos os casos, eu tenho velocidade constante, diferente de zero. Já no movimento uniformemente variado, o desenho do gráfico vai ter uma configuração diferente. Eu vou ter o gráfico da velocidade em função do tempo, dt. Aqui, um segmento de reta que pode estar subindo, tá? Ou um segmento de reta que pode estar descendo. Então, vai ser a configuração que a gente vai ter para o gráfico da velocidade em função do tempo, movimento uniformemente variado. Segmento de reta que sobe, segmento de reta que desce. Tá? Sendo que aqui, bem encostado no eixo do tempo, tem a velocidade inicial que eu vou chamar de V0. Então, olhar o gráfico de velocidade em função do tempo, pelo desenho da reta aqui, com ou sem declividade, com ou sem inclinação, eu tenho que conseguir identificar o tipo de movimento que eu estou enfrentando. Tá? Bom, gráficos que escondem informações da gente. Tá? Tanto o gráfico do movimento uniforme, movimento uniformemente variado, em se tratando de velocidade em função do tempo, escondem informações de nós. Essas informações estão escondidas na área do gráfico, ou nas áreas dos gráficos. Tá? Como é que eu sei o que está escondido numericamente na área de qualquer gráfico, se é que tem alguma coisa escondida na área? Né? Que área é essa? Eu pego o segmento que eu tenho aqui, que pode ser uma reta, uma curva, qualquer aqui, projeto sobre o eixo do tempo. O que está para cima eu projeto para baixo. Então, aqui deu um retângulo. Tá? O que está para baixo eu projeto para cima. Não tem problema, porque é um retângulo. Tá? Da mesma forma aqui, ó, tem que projetar até o eixo do tempo. Até o eixo do tempo. Então, aqui vai dar um trapézio, ó, um triângulo mais um retângulo. Aqui, também mais um trapézio, um triângulo mais um retângulo. A área vai ter um significado físico para nós que a gente descobre multiplicando quem está de pé com quem está deitado. V vezes T. O que é VT? Quem vê tudo? É Deus, né? Então, eu tenho aí a distância ou o deslocamento, ΔX, ΔS, ΔT, enfim. A diferença entre a distância e o deslocamento que tu vai encontrar aqui é que esse deslocamento tu vai levar em conta o sinal. Leva em conta o sinal. Como assim levar em conta o sinal? Da seguinte forma, quando tu calcular esta área aqui, ó, vamos dizer que isso aqui vale, só para exemplificar, vamos supor que isso aqui vale 5 e isso aqui vale 10, tá? 0. Então, isso aqui, a área seria a base vezes a altura. A área aqui daria 5 vezes 10,
50, certo? Então, aqui, a distância seria 50 metros, a distância de corpo a corpo foi 50 metros, tá? Aqui, vamos supor da mesma forma, 0, 5, menos 10, tá? Para baixo. Então, aqui, a área seria o 5 vezes o menos 10. Bom, 5 vezes o menos 10. Se eu disser que isso aqui é menos 50 metros, tá? Isso aqui vai ser o ΔX, o deslocamento. Se eu disser que é 50 metros, isso é a distância. Qual é a diferença de eu botar o menos 50 ou 50 aqui? Distância não tem sinal, o nome da coisa é escalar, certo? Eu percorro uma certa distância, a distância não tem sentido. É daqui até a tua casa, da tua casa até aqui, se for pelo mesmo caminho, a distância é a mesma. O deslocamento me dá o sentido do movimento, né? Se ele for positivo, é porque o corpo foi para o lado que eu convencionei como sendo positivo. Se for negativo, é porque eu convencionei que o movimento foi para o lado que é estabelecido como negativo, certo? Ainda esse gráfico da velocidade em função do tempo esconde uma informação de nós. Essas retas aqui não têm declividade, ó, não tem inclinação, mas essa aqui tem. Esta reta tem uma declividade. E a declividade da reta, a declividade de uma reta, lá na matemática, tu obtém dividindo, lembra? É o delta y dividido pelo delta x. No caso, o y é esse eixo aqui, ó, delta v, e aqui o x é o delta t. Então, o que é delta v sobre delta t? É a aceleração. Então, a declividade dessa reta aqui me dá a aceleração. Isso quer dizer que quanto mais de pé tiver a reta no gráfico da velocidade em função do tempo, maior é o valor da aceleração que a gente tem. Quanto mais deitada, menor é o valor da aceleração. Você vê que aqui não tem declividade, aqui não tem aceleração, o movimento é uniforme. Quanto mais de pé, maior é o valor da aceleração, quanto mais deitado, menor. Se a reta estiver subindo, a aceleração é positiva. Lá na matemática, a declividade positiva, quando a reta sobe, função crescente. Quando a reta desce, função decrescente, a declividade é negativa, que a aceleração é negativa. A aceleração é negativa nesse exemplo. Então, é o que a gente tem aqui. O que mais que a gente pode tirar? Aí sim, desse gráfico da velocidade em função do tempo. A gente sabe que lá da matemática, ou lá das equações de física, né, que eu tenho essa equação, a aceleração é a velocidade final menos a inicial sobre o tempo. Então, eu vou passar o t para cá multiplicando, vou ficar com a vezes t igual a v menos v0, vou isolar o v, v igual a v0 mais at. E aí eu tenho v, então, igual a v0 mais at. Esta equação aqui é a equação da aceleração, certo? Nessa equação, se eu tiver um exemplo com o qual eu estou trabalhando... Oi, Isabel, desculpa a demora. Tá? Uma equação que eu estou trabalhando, eu vou ter o seguinte cuidado. Quando eu tenho um movimento uniformemente variado, esse valor V0 é uma constante. O corpo partiu com uma certa velocidade, então ele não varia. A aceleração do corpo também é uma constante. A velocidade do corpo e o tempo vão mudar. Ó, a velocidade e o tempo são as variáveis. São as variáveis. Então, essa função aqui, V igual a V0 mais AT, tá? V igual a V0 mais AT, é uma função do primeiro grau. Lembra lá da matemática? Y igual a AX mais B. Isso é uma função do primeiro grau. Aqui é uma função do primeiro grau. Quem é que está ocupando o lugar do T? Do X daqui na nossa função? É o T, ó. É o T que está no eixo do X. Quem está ocupando o lugar do Y? É o V. É o V que está no eixo dos Y. Quem é o B? O B é quem está sozinho. É o V0, é a velocidade inicial. É o valor do y quando x é zero, lá na função do primeiro grau. E quem é o a? A declividade. Para nós, o a, quem está multiplicando x aqui, é a aceleração. Então, isso aqui é chamada de função horária do gráfico
da velocidade em função do tempo num movimento uniformemente variado, tá? Desse movimento. A função desse gráfico, essa equaçãozinha, essa função que vai me dar o desenho do gráfico que eu tenho aqui. Certo? Bom, deixa eu fotografar para mandar para vocês já essa foto aqui desse quadro. Quadro 1. Tá, mandei aí para vocês, tá? Pelo grupo do WhatsApp. Vou pegar um exemplo aqui, tá? Vou pegar um exemplo. O que a gente pode ter de questão envolvendo gráfico de velocidade em função do tempo? É geralmente o gráfico que mais aparece nas questões de vestibular da URGS, tá? O gráfico de velocidade em função do tempo. Então, eu poderia ter dois movimentos simultâneos aqui representados na mesma representação gráfica. Aqui, ó. PT, pode até dar o tempo em segundos, a velocidade em metros por segundo. Poderia ter assim, ó. Digamos aqui, móvel A, aqui é 10 metros por segundo, aqui é 0. Aqui, digamos que seja 5. Tá? E a gente pode ter assim, ó. Esse é o móvel B. Tá? Então, eu tenho dois móveis. Vamos pensar da seguinte forma. Exemplo, tá? A e B partem do mesmo local. Então, eu sei que a posição inicial do A é igual à posição inicial do B, certo? Eu quero saber qual a distância entre A e B quando T é igual a 5 segundos. Como é que eu vou fazer para descobrir qual é a distância entre A e B quando o tempo for igual a 5 segundos? Eu tenho um gráfico de velocidade em função do tempo. Então, é isso que eu tenho que enxergar. Que gráfico eu tenho aqui? Ele me dá um gráfico de velocidade em função do tempo. E quer saber distância de duas, uma. Ou a pergunta foi mal elaborada e terá que ser anulada, tá? Ou a resposta está escondida no gráfico. E como é que eu vou descobrir distância num gráfico de velocidade em função do tempo? Ou está na área ou está na declividade, certo? Então, a distância, o deslocamento, está na área ou está na declividade? Está na área ou está na declividade desse gráfico aqui de velocidade em função do tempo? Como é que eu vou saber? A área eu descubro multiplicando quem está de perto e quem está deitado. Então, V aqui, V vezes T. O que é V vezes T? Quem vê tudo? É Deus, então está na área. E na declividade, como é que eu descubro que está na declividade? Declividade começa com D, divisão também. Eu teria que dividir quem está aqui, ó, que está variando, ΔV, por quem está aqui que está passando, ΔT. Isso aqui é a aceleração. Certo? Também poderia fazer com as unidades de medida. Tá? Eu pegaria aqui a unidade de medida, ó, metro por segundo vezes segundo. Aí eu vou cortar segundo com segundo, vai sobrar um metro, que é a unidade de medida de distância. E aqui eu teria, ó, metro por segundo, da unidade daqui, dividida por segundo. Isso é a aceleração. Isso aqui dá metro por segundo ao quadrado. Tá? Então, assim eu vou descobrir o que está escondido. Se eu não sei de cor, se eu não trabalhei bem nisso aí, estou pensando mais em termos de vestibular. Tá? Então, eu já sei que a distância está na área. Então, eu quero saber qual é a distância que o A percorreu nos primeiros 5 segundos. Eu vou pegar aqui a área do A. A área do A. Então, eu tenho aqui um segmento, ó, que eu vou projetar até lá embaixo. Deu um retângulo aqui. Então, a área aqui é base vezes a altura. É o retângulo. A base é 5, a altura é 10. Então, a distância que o A percorreu é de 50 metros.
Aí ele percorreu para o lado positivo, certo? Ele está indo para o lado positivo. O B também está indo para o lado positivo, certo? Eu sei por quê, porque a minha área está positiva. Então aqui, ó, a área do B é a distância que o B percorreu. A distância do B é a área do B. A figura que eu tenho aqui, ó, até os 5 segundos, ó, é um triângulo. Então é base vezes a altura sobre 2. A base é 5, a altura é 10 sobre 2. Então a distância que o B percorreu foi 25 metros, certo? Na pergunta, ele quer saber qual é a distância entre A e B. Então, supondo que a posição inicial do A era aqui, a posição inicial do B é aqui, eu sei que em 5 segundos o A andou 50 metros para o lado positivo. E o B andou 25 metros para o lado positivo. Então, ele quer saber essa distância aqui, ó, entre eles. Qual é a distância entre A e B? Essa distância vai ser os 50 que o A já andou, menos os 25 que o B andou, que vai dar, então, os 25 metros, certo? Então, está aí um exemplo de aplicação de gráfico de velocidade em função do tempo. E a gente tem vários exemplos desse tipo de gráfico, tá? O livro de vocês é que é meio pobre nisso, em exercícios de gráficos. Vou botar aqui, quadro 2. Mas lá pelo início até do trimestre, quando a gente começou a falar de movimentos, eu mandei para vocês uma listinha, ela tem algumas questões de gráfico. Vou encaminhar para vocês ainda hoje, tá? Agora, em seguida termina a aula, eu posto essa videoaula gravada, eu coloco para vocês mais uma lista sobre gráficos, que é elaborada por professores da URGS. Essa lista não tem gabarito, tá? Mas eu faço o gabarito em seguida e mando para vocês daí, tá? Eu disponibilizo o gabarito mais adiante, tá? Mas ainda em tempo de tu poder fazer as questões e tirar dúvidas. Ficou dúvida nesse primeiro exemplo aqui, não? Ô, senhor, vai cair atrito na prova? Oi? Vai cair atrito na prova? Vai, Laura, vai cair. Tu queres que eu fale um pouquinho sobre ele, não? Sim, por favor. Tá. Eu só vou terminar de falar de gráficos aqui, eu falo sobre atrito, tá? Não tem problema. Ó, o outro gráfico que a gente tem é bem simples, é o gráfico da aceleração em função do tempo. Ele é bem simples mesmo, tá? Porque no movimento uniforme, a aceleração é zero, né? Então, se não há aceleração, fazer um gráfico de aceleração em função do tempo no movimento uniforme é mais para complicar mesmo, né? Não tem porquê. Não tem porquê, não tem aceleração. Então, à medida que o tempo passa, a aceleração não aparece, não tem aceleração. Já no movimento uniformemente variado, a aceleração é constante. Ela é constante e é diferente de zero, tá? É constante e diferente de zero. Então, no gráfico da aceleração em função do tempo, no movimento uniformemente variado, a aceleração em função do tempo, no movimento uniformemente variado, vai ter que ser uma reta horizontal aqui, ó. O tempo passa e a aceleração não muda, é diferente de zero. Nesse caso, eu tenho uma aceleração positiva, maior que zero, tá? Porque o segmento de reta acima do eixo do tempo, né, valores positivos para aceleração, ou abaixo, a aceleração em função do tempo, aceleração A em função do tempo T, tá, com valores negativos, está aqui, ó. Aqui nesse caso, a aceleração negativa. Tá? Então, olhou para o gráfico, aceleração em função do tempo, reta sem declividade, acima ou abaixo do eixo do tempo, a aceleração está constante, movimento uniformemente variável, diferente de zero, né? Será que esse gráfico esconde alguma coisa de nós? Declividade não existe aí, né? Será que a área está escondendo alguma coisa de nós ou não? Então, área vai ser numericamente igual a quê? Aqui não tem área, mas aqui tem. Se a gente pegar esse segmento de reta e projetar sobre o eixo do tempo, aparece por aqui uma figurinha. Da mesma forma aqui, ó. Aparece aqui uma figurinha, certo? Área de retângulo aqui, né? Qual é o significado da área? Como é que eu descubro o que está escondido na área desse gráfico? Multiplica quem está de pé por quem está deitado. A vezes T. O que é a aceleração vezes o tempo?
Tu lembra da equação que a gente tinha visto antes aqui, ó? A aceleração igual ΔV sobre ΔT. Manda esse ΔT para cá, ó. O que é A vezes T? É a variação na velocidade. Então, a área desse gráfico diz para nós quanto variou a velocidade. E quanto variou a velocidade? Qual foi o ΔV, certo? Então, é muito pouco comum esse tipo de questão em vestibular. Já apareceu no vestibular da URGS. Tinha lá, não lembro se 3 ou 4 gráficos, faz muito tempo mesmo, tá? Isso é final dos anos 90, início dos anos 2000. Tinha lá 3 ou 4 gráficos, 1, 2, 3 e 4, e aí ele perguntava, talvez até 5, onde é que a variação da velocidade era maior ou era menor. Então, para pegar onde é que eu tinha a área maior, a maior aceleração, a área menor, a menor aceleração. Certo? Então, não tem muito mistério do gráfico da aceleração em função do tempo, é saber interpretar, né, que nesse caso a gente tem uma aceleração constante, diferente de zero, quando o movimento é uniformemente variado, ou não tem aceleração quando o movimento é uniforme. Mandei o quadro 3. Tá? Vou apagando aqui. Então, vou falar um pouquinho sobre força de atrito, tá? Força de atrito. Tem videoaula sobre ela, né? Tem aquelas versões pequenas ali, uma videoaula sobre força de atrito. Imaginar que eu tenha um corpo sobre uma superfície. Uma superfície, inicialmente a superfície é uma superfície horizontal. Então aqui está a superfície horizontal e o corpo está apoiado nela. Tá? Se eu for identificar quais são as forças que atuam sobre esse corpo, tem a força peso, a força de campo gravitacional peso, que está puxando ele para baixo, e a força de reação, a compressão que o chão sofre, que é a chamada força normal, para cima. Essas duas forças, peso e normal, estão se anulando. Tanto que o corpo não afunda aqui e não sobe. Então, ele está parado ou continua parado, as forças estão se anulando. No momento que a gente aplicar uma força para a direita, tentando fazer esse corpo deslizar para a direita, passa a surgir uma força que tenta impedir esse deslizamento do chão do corpo, tá? Que tenta impedir o deslizamento do corpo, que a gente vai chamar de força de atrito. Então, qual é a definição de força de atrito que eu te apresentei, que eu te apresento? Tá? A força de atrito é uma força de oposição ao deslizamento. Oposição ao deslizamento. Deslizamento. O livro fala em oposição ao movimento. Não é legal esse tipo de definição, falar de atrito como oposição ao movimento. Porque o movimento, muitas vezes, é provocado pelo atrito. Quando eu caminho, eu só consigo ir para frente porque o atrito entre o pé e o chão me empurra para frente. O chão empurra meu pé para frente. Eu acabo indo para frente. Bom, e por que surge esse atrito, então? Primeiro, pela tendência do corpo em deslizar. E segundo, porque por mais lisas que sejam as superfícies que estão em contato, se eu ampliá-las, tá? Se eu pegar um microscópio e ampliar essas duas superfícies, então, isso aqui seria uma lupa, tá? Um microscópio, eu vou observar que há imperfeições nas superfícies que estão em contato. Então, há imperfeições nas superfícies que estão em contato. Então, aqui dentro, ó, há ranhuras. E no momento que eu aplico aquela força F para a direita, onde o corpo tende a deslizar para lá, essa ranhura, por exemplo, aqui da superfície roxa, vai empurrar a verde para a direita, com uma força F'. Se o roxo empurra o verde, o que o verde faz? Terceira lei de Newton, empurra o roxo. E aí surgiu a força de atrito, em função dessas imperfeições existentes entre as superfícies de contato. Então, em função dessas imperfeições, nós vamos ter um
coeficiente chamado de coeficiente de atrito. Esse coeficiente de atrito nós vamos representar pela letra μ. Ele vai ter um valor que é maior ou igual a 0 e menor igual a 1. Tá? Ele nunca vai poder ser maior que 1, mas às vezes vocês podem observar, resolvendo questões de vestibulares, principalmente os vestibulares menos cotados, de instituições que não se preocupam muito com os detalhes, pode encontrar ali um coeficiente de atrito valendo 3, 4, e eles não anulam a questão. Tá? Mas esse valor aqui é devido às imperfeições existentes entre as superfícies que estão em contato. E é uma grandeza adimensional, não tem unidade de medida. Tá? Ele vai ter um valor para quando desliza e outro para quando não desliza. Então, eu vou ter um coeficiente de atrito estático e um coeficiente de atrito cinético ou dinâmico. São dois nomes que a gente pode encontrar. Vai ter valores diferentes, o estático e o dinâmico, mesmo que sejam nas superfícies que estão em contato. Tá? Bom, então aqui eu estou falando para ti de uma forma genérica, né? Por que o atrito surge? Tá? Por que surgiu a força de atrito? Deixa eu mandar esse quadro para vocês. Quadro 4. Bom, agora eu vou falar para vocês como esse atrito surge e como é que ele pode ser explorado. Tá? Ele já surgiu pela tendência do corpo em deslizar. Mas às vezes tu vai arrastar um armário na tua casa, uma mesa na tua casa, e o armário simplesmente não desliza. Certo? Bom, então eu posso ter um atrito sem que o corpo deslize, assim como também tu pode empurrar o armário pode deslizar. E com o armário deslizando. Então, eu vou ter dois tipos de atrito. Eu vou ter uma força de atrito, que eu vou chamar de estático. Uma força de atrito estático, FAE. Tá? E eu vou ter uma força de atrito com deslizamento, que eu vou chamar de força de atrito cinético. Vou botar masculino. Cinético ou dinâmico. Tá? Tu pode encontrar das duas formas. Dinâmico. Força de atrito cinética, força de atrito dinâmica. Bom, o que muda da primeira condição para a segunda? Então, na primeira condição, o corpo não desliza. Ele não desliza, mas tender ao deslizamento. Ele não desliza, mas tende a deslizar. Já no atrito cinético dinâmico, o corpo desliza sobre a superfície. Aqui ele desliza. Bom, eu vou imaginar o seguinte, ó, eu tenho aqui, de novo, a superfície, em princípio horizontal, tem o corpo sobre essa superfície, tá? Eu vou atuar sobre esse corpo uma força F, por um lado, e o corpo não desliza, então vai ter aqui uma força de atrito do chão no corpo, que é um atrito estático. Certo? Então imagina assim, eu estou puxando o bloco para cá, e o bloco não está deslizando. Peso normal já se anularam aqui, né? Peso para baixo, normal para cima já se anularam. Primeira lei de Newton, força resultante zero, quem está parado fica parado, quem está em movimento segue em movimento, retilíneo uniforme. Esse corpo não está deslizando, ele está na condição de atrito estático. Então o peso normal já se anularam. Eu aplico uma força F e o corpo não desliza. Então essa força que o chão exerce sobre ele tem que anular essa força que eu estou aplicando aqui. Eu aplico a força F, o chão aplica uma força de atrito estático e elas estão se anulando. Aí, o corpo que não estava deslizando segue sem deslizar. Eu aumento a força F. E se o corpo continuar não deslizando, é porque esse atrito estático está variando, ele está aumentando. Então, a força F e a força de atrito estático são numericamente iguais. São iguais em
módulo. E essa força de atrito estático é variável. Ela varia. Ela vai variar. Enquanto o corpo não estiver deslizando, se eu aumentar o valor da força F, o atrito estático vai aumentar. Se eu diminuir o valor da força F, o atrito estático vai diminuir. Para que a resultante aqui seja zero, o corpo que não está deslizando continua sem deslizar. Mas, de repente, o corpo chega no momento que ele está na iminência de deslizar. Tu vai empurrar o armário, tu faz força, faz. Daqui a pouco o armário começa a deslizar. Exatamente entre o limite de não estar deslizando e começar a deslizar, nós vamos ter a força de atrito estática máxima. O atrito estático máximo, FAEM. Força de atrito estático máximo. O que acontece aqui nessa força de atrito estático máximo? Eu estou aplicando a força F aqui e o corpo está quase deslizando. Eu cheguei no atrito estático máximo. Tá? Então aqui eu tenho a maior oposição ao deslizamento. O corpo não desliza, por isso que o atrito é estático. Mas é a maior oposição que eu encontro é quando eu tenho atrito estático máximo. Vencido o atrito estático máximo, eu estou empurrando o armário, o armário começa a deslizar. Para manter o armário deslizando, parece que eu tenho que fazer menos força, né? Não só parece, eu tenho que fazer menos força mesmo. Quando ele começa a deslizar, o atrito de deslizamento é menor do que esse aqui. Essa força acontece quando o corpo desliza, então agora o corpo está deslizando. Tanto o atrito estático máximo quanto o atrito cinético, dinâmico, são calculáveis. Tá? São calculáveis. Pela mesma forma, quais são os fatores que podem tornar o atrito maior ou menor na condição máxima de atrito? O que tu pode fazer para aumentar ou diminuir o atrito? Se tu pensares num armário que tu vai arrastar na tua casa, no plano horizontal, tu quer variar o atrito, tu pode esvaziar o armário. Se tu esvaziar o armário, o que acontece? As superfícies estão em contato uma com a outra. Né? Quanto mais coisa tiver dentro do armário, mais uma superfície vai comprimir a outra. E aí as imperfeições vão ficar mais próximas. Isso vai mudar o coeficiente de atrito. Então, o coeficiente de atrito é um fator que interfere no atrito. Ele pode ser estático ou cinético, dinâmico. Então, comprimindo mais as superfícies, eu vou ter uma reação normal maior. Quanto mais eu comprimo, maior é a reação normal. Então, a força de atrito depende da normal, da força que comprime a superfície. Vou dar um exemplo aqui, ó. O apagador está encostadinho no quadro. Tem atrito, né? Tem que deslizar para onde? Para baixo. Então, o atrito está voltando para cima. Se eu comprimir mais o atrito contra o quadro, eu aumento a normal. Aumentando a normal, eu aumento o atrito. Vai ser mais difícil de deslizar. Se eu diminuo essa força, eu diminuo a normal, eu diminuo o atrito. Certo? Quero mudar o coeficiente de atrito, eu tenho que mudar a relação entre as superfícies que estão em contato. Eu posso colocar, quero arrastar um armário, na minha casa eu não estou conseguindo, eu posso colocar um tapete entre o armário e o chão, se eu conseguir ver o armário, né? Aí eu coloco um tapete, eu mudo a relação do coeficiente de atrito entre as superfícies. Bom, a força de atrito estática máxima é maior que a força de atrito cinética, sempre, ou dinâmica. Tá? Por quê? Se a normal é a mesma. Porque o coeficiente de atrito estático é sempre maior que o cinético. Isso sempre vai acontecer. Tá? Sempre vai acontecer do coeficiente de atrito estático ser maior que o cinético. Agora, cuida o seguinte. Tá? Deixa eu falar para ti de um sistema de freios. Tá? Sistema de freios de automóvel. Tá? A gente tem nos automóveis hoje um sistema de freio chamado de ABS. O que quer dizer o sistema ABS? Ele tem a sua origem na Alemanha. Tá? Traduzindo no inglês seria Anti-Blockade System. Anti-Blockade System. Sistema de anti-bloqueio das rodas.
Como funciona um sistema de freio comum? Como se fosse um sistema de freio de uma bicicleta. Tá? Eu não vou nem pensar no freio a disco, que é o mesmo sistema de uma bicicleta, né? Um sistema mais rudimentar do freio. Tu aperta ali no volante, no guidão, né, da bicicleta, ele puxa e tem umas balaquinhas que encostam na roda que está girando. Então, quando encosta, o que acontece? A roda para de girar. Se a gente está numa velocidade grande, a roda para de girar e a bicicleta desliza sobre o piso. Esse atrito é um atrito com deslizamento, é um atrito cinético. No ABS, o que acontece? Há sensores eletrônicos que vão identificar se há ou não deslizamento entre as superfícies. Quando está na iminência de haver o deslizamento, o que o sistema ABS faz? Ele desliga o freio instantaneamente. O freio desliga. E se o freio desliga, a roda não chega a deslizar. Mas aí, imediatamente, o freio volta a travar a roda. Então é muito tênue o tempo entre o não deslizamento e o deslizamento. Eu vou pensar assim, ó, graficamente, como é que ficaria o freio com ABS e sem ABS, tá? Aqui é o freio com ABS. Eu tenho aqui a força de atrito e a força no... vou botar aqui tempo, nem vou botar força no tempo. Tá? O que acontece quando pisa no pedal do freio? Tá? Quando pisa no pedal do freio, começa a ter um atrito. Esse atrito vai crescendo, 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 até que ele está na iminência de atingir um valor máximo. Tá? Quando ele está na iminência de atingir um valor máximo, ele desliga. E ele religa quase que de forma instantânea. E aí aciona o freio de novo. Aí quando ele vai atingir o valor máximo, ele desliga, religa novamente. Está na iminência de atingir o valor máximo, desliga e liga novamente. Então assim funciona o sistema ABS. Tá? Um sistema convencional de freios, um sistema de freio comum, a gente teria assim, convencional. Como tinha nos carros mais antigos, ainda tem, né, porque eles ainda rodam por aí, no sistema de freio comum, o que a gente tem é a força de atrito, aqui o tempo, estou acionando o freio. Eu aciono o freio, o que acontece? O atrito aumenta, 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 chega naquele valor máximo, que é o estático máximo, está na iminência de deslizar, começa a deslizar. Quando ele começa a deslizar, ele diminui quase de forma instantânea e depois ele fica constante. Então aqui eu tenho, ó, nesse segmento azul, eu tenho força de atrito estático. Lá no pontinho preto, eu tenho a força de atrito estático máximo, que é só naquele instante. Chegou naquele ponto, o carro começa a deslizar, o pneu começa a deslizar, e aí eu passo a ter a força de atrito cinético. Como essa força aqui é menor do que essa aqui, ó, próxima a ela, o carro desliza e a gente perde o controle do carro, se o carro estiver deslizando. Tá? A gente não consegue controlar o carro sai por aí. É muito ruim quando isso acontece com o carro. Hoje em dia os carros já não via de regra não acontece isso, por causa do sistema ABS de freio. No sistema ABS, o que vai acontecer? Quando estiver quase parando, ele desliga e religa novamente. Isso evita que as rodas bloqueiem, evita que o carro deslize sobre o asfalto. Como esse atrito aqui, bem próximo do estático máximo, é maior do que o atrito cinético, aqui o carro para antes, aqui o carro para depois. E esse é um problema para quem tem um carro com ABS e está na frente de um carro que atrasa, então não tem ABS. Se tu tem um carro com ABS, tu freia, o teu carro para antes, sem ABS, o carro para depois. E esse para depois, se a distância não for suficiente, pode ser dentro do teu carro. Tá? Então, a gente tem essa relação do sistema de freios para o ABS. Eu fiz a foto da força de atrito. Fiz aquela lá, não fiz, tá. Vamos fazer a foto daqui, então, agora. Quatro, 5. Eu não lembro quem é que tinha me perguntado sobre o atrito. Quem é que tinha feito a pergunta sobre a força de atrito?
que levou eu a estar explicando aqui. Pode falar, pode falar. Bom, mas enfim, não quer falar, não fala, não tem problema. Tecnicamente, sobre atrito é isso, tá? Aí a gente pode ter exercícios. No teu livro tem exercícios, tem testes sobre força de atrito, tá? Que são os mais variados possível. A ideia, então, tá, pessoal, é assim, a prova de vocês é no dia 20 ou 18, não sei bem. Vocês têm prova na segunda, na segunda-feira já começam as provas de vocês ou não? Sim, é de segunda a sexta. Foi tu, Laura, que perguntou do atrito, não? Foi. Foi? Ficou claro para ti? Sim, obrigada, senhor. De segunda a sexta, tá. Então, Eu não tinha entendido que estava falando comigo na metade. medida que vocês vão fazendo as questões e vão encontrando dificuldade, tá? Manda para mim pelo WhatsApp, mesmo pelo grupo de dúvidas, ou pelo, se está com vergonha, manda individual para eu poder te ajudar o quanto antes. Tá legal? Procurem fazer as questões do livro, tá? As questões da prova de vocês vão ser bem parecidas com as do livro. Tá legal? E aí, à medida que vocês tiverem dúvida, manda a dúvida para mim para eu poder te ajudar. Tá bom? Para hoje, então, é isso aí. Não sei se vocês têm mais alguma coisa que vocês queiram tirar de dúvida, enfim. Se quiserem que eu fale alguma coisa a mais aí em algum outro horário, é só pedir que a gente, tendo horário, gerencia esse tempo aí, podemos atender vocês. Tá bom? Então tá. Sim, muito obrigada. Eu que agradeço para vocês todos aí a presença. Mais uma vez peço desculpa pelo inconveniente aí de ontem, tá? E dar esse transtorno aí para vocês. Mas obrigado pela presença de hoje aí. Obrigado pela atenção. Uma boa semana, bons estudos aí. Tchau, senhor. Tchau, tchau. Obrigado, Soro. Boa semana. Tchau, tchau, Lourenço. Tchau, Mara. Tchau para vocês todos. Tchau, tchau. Tchau, Isadora.